Muito bem, então essa é uma apresentação que eu estou fazendo para mostrar da importância do tema que a gente abordou, estudou, planejou, conversou bastante, que é horta em vasos. Realmente, não são todas as pessoas que têm acesso a uma alimentação saudável. Infelizmente, o uso de agrotóxicos aumentou muito, mas muito nos últimos anos. Então, por que não a gente conseguir fazer o nosso próprio alimento? Muitas pessoas elas pensam, eu moro em apartamento, não tem como eu elaborar, fazer o meu próprio alimento. É aí que você se engana. Com práticas sustentáveis, você consegue sim fazer a elaboração do seu próprio alimento. Mesmo se você morar em apartamento, você consegue ter uma horta em vasos. O que você precisa? Você precisa de vasos, substratos e um tipo de cultivo que possa dar certo com o ambiente que você tem, com a capacidade de luz que você tem e tudo mais. Então, eu estou aqui para mostrar, nesse trabalho de conclusão de curso, que você também pode conseguir fazer o seu próprio alimento. E usando práticas sustentáveis da agroecologia. Práticas que elas devem ser respeitadas e seguidas se a gente quer um meio ambiente sustentável e que consiga mitigar problemas que fazem com que esses estragos que a gente está vendo acontecer no meio ambiente ou deixem de existir ou, como a gente acabou de falar, possam ser mitigados. O que a agroecologia ela se preocupa? Bom, ela se preocupa um dos pontos muito citados por essa autora aqui, que eu amo de paixão, a Ana Primavesi. Uma das preocupações é o solo vivo, ou seja, o solo saudável. Algumas pessoas elas veem o solo simplesmente como algo que você tem que colocar nutrientes lá para crescer planta e a planta render lucro. Claro, a gente, quando está trabalhando na agricultura, é o nosso trabalho, precisa render. Mas precisa render de uma maneira que não fira o meio ambiente e que cuide do solo, que é o nosso maior bem. Então, nesse projeto de TCC, você pode acompanhar que nós precisamos cuidar da saúde do solo. Como que a gente faz isso? Cuidando dos micro-organismos que tem dentro do solo. Na verdade, são eles que vão alimentar a planta. Porque quando você coloca nutrientes, os mais conhecidos aí, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, não são só esses nutrientes que a planta precisa. A planta, ela precisa de zinco, ela precisa de cobre, ela precisa de manganês, ela precisa de molibdênio, ela precisa de potássio e muitos outros nutrientes. A gente costuma dizer, são os macro e os micronutrientes. Não está errado quando a gente fala assim, ó, são nutrientes que elas precisam em maior ou menor necessidade. Não tem problema você dizer isso, mas na verdade, os micronutrientes eles são tão poderosos, o efeito é tão poderoso que ele precisa em menos quantidade do que os macronutrientes. Mas, quando os produtores da agricultura convencional só pensam em NPK, em colocar nitrogênio, fósforo, potássio, você está só alimentando o que dentro do solo? Você só está querendo fazer com que a planta cresça, dê dinheiro para depois você colocar a mesma cultura, não rotação de cultura, manejo incorreto do solo, fazer com que fique compactado. Tudo isso é preocupação da agroecologia. E a gente pode trazer essa preocupação da agroecologia para dentro dos vasos, para dentro da horta em vasos. Isso é muito legal. Você pode fazer rotação de culturas no seu próprio vaso. Você pode manejar de maneira ecológica o seu próprio vaso, se preocupando com a saúde do solo. E é isso que esse trabalho de conclusão de curso mostra. Você alimenta os micro-organismos dentro do solo. Uma das maneiras de você pensar em fazer isso é usar aqueles restos de alimento que iriam para lixeira, que iriam para o meio ambiente. Você pode usar como adubação laminar. A adubação laminar, ela não substitui a adubação convencional, seja ela orgânica, humus de minhoca, bocashi, ou a mineral também, que é o NPK mais 9, que tem
várias letrinhas aí da tabela periódica para poder alimentar a vida no solo. A agroecologia, ela explica. Você, na verdade, dá nutrientes para os micro-organismos do solo, que vão trabalhar com esses micro-organismos, deixando esses nutrientes bem pequenininhos, até o ponto da planta conseguir se alimentar. Então, na verdade, você tem que alimentar os bichinhos do solo, por assim dizer, para que a planta tenha nutrientes necessários depois para fazer fotossíntese e todos os outros processos que ela precisa para se desenvolver bem. Então, alimentando esses bichinhos do solo, se é assim que a gente pode falar, os micro-organismos, você vai conseguir usar coisas que iriam para o meio ambiente, você vai usar agora na sua horta em vasos. Então você pode usar casca de ovo, casca de legumes, casca de frutas, tritura tudo, coloca depois bem trituradinho na parte de cima do substrato. E para não atrair moscas, para não atrair outros bichinhos indesejados, você pode cobrir com palha. Essa palha pode ser essa palha pode ser folha seca, essa palha pode ser qualquer coisa de matéria que um dia foi vivo, agora está seco, você pode colocar ali. E isso protege muito os bichinhos do solo. E isso vai fazer toda aquela coisa que você colocou ali dentro servir de alimento para os bichinhos do solo, eles vão trabalhar e você está se preocupando com uma saúde do solo. Solo saudável é um dos pontos principais que a gente tem no manejo, no cultivo de horta em vaso. Os procedimentos que a gente teve nesse trabalho de conclusão de curso foi fazer pesquisa na literatura e colocar em prática. Tudo que a gente pesquisou na literatura, a gente montou a nossa própria horta em vasos. E a gente acompanhou o crescimento das plantas. A gente viu que dá certo realmente você ter um cultivo orgânico, um cultivo que você consegue acompanhar o crescimento dessas plantas com práticas sustentáveis, com práticas da agroecologia. Isso é muito importante para todos nós, futuros técnicos em meio ambiente. 2 livros que foram muito usados, não é? A Ana Primavesi, ela é uma senhorinha muito querida, mas esse é o carinho que a gente tem por ela, mas na verdade é uma senhora doutora em agroecologia. Eu acho que ela é a mãe, considero na verdade a mãe da agroecologia, nesse pioneirismo que ela trouxe aqui para o Brasil. Ana Primavesi é um dos nomes muito grandes, muito fortes na agroecologia. E uma das alunas dela é a Carol Costa. Esse livro é muito importante para todos nós que queremos entrar no mundo da jardinagem, da agroecologia. Por quê? Ela pega nomes que são muito, muito complicados para o público em geral, e a Carol Costa ela consegue falar de uma maneira muito querida, de uma maneira bem fácil de entender, tornando possível que qualquer pessoa consiga aprender, mexer com cultivos, horta. Tudo que a gente aprendeu em horta em vasos nesse trabalho de cultivo, né, de horta em vasos, no trabalho de conclusão de curso, ele pode ser aplicado também em canteiros. Então, super dá certo. Essas 2 autoras muito queridas, fenomenais, elas passam anos e anos de pesquisa para o público geral. E é o que a gente deseja também com esse trabalho de conclusão de curso. Por que só agrônomos têm que entender como fazer uma horta? Por que só o pessoal da biologia, pessoal que estuda muito, precisa, pode ou tem a possibilidade de fazer? Não! Qualquer pessoa com todo esse conhecimento que a agroecologia adquiriu por anos de estudo, que a agronomia conseguiu por décadas, centenas de anos de estudos, todas as pessoas podem ter acesso a isso. Então, o que estava na academia, o que estava dentro da faculdade, agora todas as pessoas podem ter acesso. Então, foi um prazer muito grande fazer o curso técnico em meio ambiente na ETEC. Foi um privilégio muito grande aprender coisas assim
pegar tudo que os professores passaram para a gente e conseguir entregar isso para a sociedade, esse trabalho de conclusão de curso, eu me sinto privilegiado. Aprendi muito com o trabalho de conclusão de curso e acredito que com as postagens, enquanto a gente foi trabalhando nesse TCC, a gente foi postando nas redes sociais o que a gente foi descobrindo e essas postagens atingiram centenas de pessoas. Então, muito mais pessoas se interessaram pelo mundo da jardinagem, da agronomia, da agroecologia, do sustentável. E aumentou também a nossa percepção de que a gente precisa, a gente pode fazer mudança. E são mudanças pequenas, tanto com a gente, com as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, com práticas super simples, como essa de você ter uma composteira em casa, ou você fazer a sua adubação laminar, aquilo que iria para o lixo, agora pode servir de alimento para a planta. Então foi um crescimento muito grande, eu me sinto privilegiado e queria nesse momento agradecer a todos vocês, colegas de turma, a todos vocês professores, por todo esse aprendizado que a gente conseguiu nos últimos meses. Me sinto privilegiado de ter conhecido vocês. Muito obrigado por ter assistido o trabalho de conclusão de curso Horta em Vasos da ETEVAV, da ETEC, Paula Souza.